Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou Fabrício, seu professor. Na aula de hoje, vamos iniciar o tema ligações químicas, começando pela ligação iônica e ligação covalente. Mas, Fabrício, o que são ligações químicas, afinal? Bem, ligações químicas são aquilo que une os átomos, o que faz eles se tornarem moléculas, substâncias e dão estrutura a tudo que conhecemos. E como eles se juntam? Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que relembrar uma pequena regrinha chamada regra do octeto. Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre no estado fundamental. 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro. Tá, o que isso quer dizer? Vocês lembram das aulas anteriores, tabela periódica? Lembram que o que são os gases nobres? São aqueles elementos que ficavam na última coluna, na última família, na família 18. Né? Então, lá os elementos são considerados estáveis, pois eles possuem esses tais 8 elétrons no último nível de energia. É por isso que é tão raro nós vermos um gás nobre se ligando a outro elétron, porque afinal, as ligações químicas elas servem para estabilizar os átomos, a fim de conseguirem esses 8 elétrons no seu último nível de energia. E o que essa parte aqui quer dizer? 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro. Lembra que na primeira camada só pode haver 2 elétrons? Um S1, um S2. Depois disso, já vamos pular para o segundo nível, o 2. Então, o primeiro nível só cabe em 2 elétrons, beleza? Tá, essa falação pode ter ficado um pouco complicada, mas vamos para os exemplos, para a prática, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. Temos aqui a distribuição eletrônica dos elementos, a família a qual ele pertence e a quantidade de elétrons que ele perde ou ganha. E quando vamos saber se um elétron perde ou se um elétron vai ganhar quando vamos saber se um átomo vai ganhar ou se ele vai perder elétrons. Então temos aqui o hélio. O hélio é o segundo elemento químico da tabela periódica, desculpe. Ele se encontra na família 18, no grupo 18, ou antigamente conhecido como família 8A. Como ele é um gás nobre e ele tem 2 elétrons na sua última camada, podemos ver aqui que está completo o seu subnível S, ele não vai ganhar nem perder elétrons. Então ele muito dificilmente vai fazer ligação com algum outro elemento. Já o lítio, um elemento que se encontra na família 1A, ele tem 3 de número atômico, então ele vai ter 3 elétrons. Fazendo a sua distribuição eletrônica, nós vamos ver que ele tem 1s1, 1s2, desculpa, 2s1. Então, o seu nível mais energético, o seu último nível, vai haver apenas um elétron. Opa, perdão. Vai haver apenas um elétron. Então, a tendência é ele perder esse elétron para ele ficar mais próximo do hélio. Ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Por quê? O que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons ou perder 1? É mais fácil ele perder 1 e estabilizar com 2. Tranquilo? Então ele vai virar um cátion, né? Vai ficar X mais 1. O berílio. O berílio é um elemento da família 2A. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, ele tem o número atômico 4, vão ter 4 elétrons, 1s2, 2s2. Mais uma vez, o que é mais fácil? Esses 2 elétrons se juntarem a mais 6, ou seja, ele ganhar mais 6 elétrons para chegar a 8, ou ele perder 2 elétrons para chegar na configuração do hélio. É mais fácil ele perder 2 elétrons. Agora temos um outro caso, o oxigênio. O oxigênio, da família 16 ou antiga 6A, tem 8 elétrons, assim como seu número atômico. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p4. Opa! Então, na sua última camada, ele vai ter quantos elétrons? Ele vai ter 6 elétrons, beleza? Se ele tem 6 elétrons, é mais fácil ele ganhar 2 para ficar com 8 na sua última camada, ou ele perder 6
para estabilizar com 2. É mais fácil ele ganhar 2 elétrons. A mesma coisa com o flúor. Fazendo a distribuição eletrônica, vamos chegar a 7 elétrons na sua última camada. Então é mais fácil ele ganhar 1 elétron do que perder 7. Então agora vamos aos tipos de ligações químicas que nós temos. Aqui nós vamos estudar os tipos de ligações químicas intermoleculares, ou seja, intramoleculares, que acontecem dentro da molécula, acontece entre átomos. Posteriormente, vamos estudar os tipos de ligações intermoleculares, que acontecem entre duas moléculas. São um tipo de ligação química diferente, está mais para uma interação, mas é assunto para um outro vídeo. Dentro das ligações intramoleculares, nós temos a ligação iônica, que é tida como a ligação mais forte que tem. Por que ela é a ligação mais forte que tem? Porque ela vai ser uma ligação puramente eletrostática. Ela vai envolver um cátion positivo com um ânion negativo, assim como podemos ver aqui no fluxograma. Temos um átomo com baixa eletronegatividade, se vocês lembram lá da tabela periódica. Se vocês não lembram, é bom dar uma revisada. O que é a eletronegatividade e como ela cresce na tabela periódica. Esse átomo com baixa eletronegatividade vai gerar um cátion, ele vai se tornar um íon positivo perdendo um elétron, enquanto que um átomo com alta eletronegatividade, um ametal, vai formar um ânion, um íon negativo ganhando um elétron. Os átomos com baixa eletronegatividade, na sua grande maioria, são metais. Esses dois elementos, esses dois átomos, vão ser atraídos lá pelaquela famosa regrinha de positivo com negativo, os opostos se atraem, formando uma substância iônica ou composto iônico. Beleza? Aqui temos a definição do que é uma ligação iônica. A doação iônica tem a doação de elétrons e ligação entre espécies iônicas. Por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, nosso famoso sal de cozinha. MgBr2, AlSO4, podemos ver que sempre é um metal na frente, o menos eletronegativo, e o metal em sua sequência, que é o mais eletronegativo. Aqui, nesse caso, nós temos uma substância, né, um grupo, não só um elemento, temos um grupo, mas ele é o mais eletronegativo, então ele vai estar atrás. Isso aqui tudo, na hora que dissocia, separa. Fica Al2 mais 3 para um lado, fica Al mais 3 para um lado e SO4 menos 2 para o outro. Então, como funciona a ligação iônica? Nós vemos aqui que o sódio só tem um elétron na sua última camada. Esse um elétron, esse elétron vai ser atraído pelo cloro, que ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o sódio. Então, esse elétron vai se sentir atraído entre aspas, pelo cloro, formando, assim, um Na+, que ele perdeu esse elétron, ficando sem elétrons na última camada, e o cloro menos, porque ele ganhou este elétronzinho, ficando com 8 elétrons na sua última camada. 8 elétrons, estável, e o sódio ficando com... Ele estava com 1, perdeu 1, ficou com 8 elétrons na sua última camada. Então, beleza, os dois estão seguindo a regra do octeto. E a configuração eletrônica se vocês lembram, a configuração eletrônica de um cátion é um pouquinho diferente. Primeiro fazemos a configuração eletrônica normalmente. Então, ele tem 11 elétrons. Fazemos lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como ele perdeu um elétron, nós tiramos esse elétron da última camada. Então, podemos ver aqui que ele ficou com 8 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Da mesma forma que o cloro. De novo, fazemos primeiro a configuração eletrônica dele com 17 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E aqui temos 12. Então, 3p5. Com 5, ele chegaria a 17. Só que como ele ganhou um elétron, graças a esse sinalzinho de menos, podemos ver que ele ganhou esse elétron aqui, nós temos que adicionar 1. Então, isso aqui, na verdade, vira 3p6. Ora, 2 aqui mais 6 aqui, também está com 8 elétrons. Então, está tudo certo. Agora, vamos para a ligação covalente. A ligação covalente é um pouco mais fraca em termos de atração do que a ligação iônica, por não ser eletrostática, e acontece entre ametais. Não vamos ver, então,
essa transferência de elétrons. Nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. É caracterizado pelo compartilhamento de elétrons de valência. Isso é sempre bom deixar claro. São sempre os elétrons mais externos, porque são os elétrons que são de mais fácil acesso. Então, um átomo com alta eletronegatividade junto com outro átomo de alta eletronegatividade vão fazer um compartilhamento de elétron, porque esse átomo não vai se sentir, esses elétrons não vão conseguir ser atraídos muito fortemente por um lado. Eles vão ficar ali no meio termo, então vai haver esse compartilhamento. O que vai acontecer é que um elemento vai chegar perto do outro e ali as suas nuvens eletrônicas vão meio que se misturar, vão ficar numa configuração que tá bom para mim, tá bom para você, eu não perco, mas estou ganhando, você também. Então os dois vão ficar com a configuração eletrônica de 8 elétrons. Aqui temos o exemplo da molécula mais simples que pode existir, que é o H2, porque junta dois hidrogênios, que é o elemento mais simples que pode existir. O hidrogênio tem um elétron e, como ele só tem um nível, para ele se estabilizar ele precisa de 2 elétrons. Então, beleza, aqui temos o hidrogênio e o seu elétron. Os dois vão se aproximar um do outro e vão fazer essa ligação, que nós vamos simbolizar pelo famoso traço. E aqui nós temos as duas formas de representar uma ligação. Temos a fórmula de Lewis, que ela mostra todos os elétrons que estão na última camada do elemento e circulados os que fazem ligação. Enquanto que na fórmula estrutural, nós não botamos elétrons, nós só colocamos os traços para simbolizar quantas ligações são. Nesse caso, só temos uma ligação. Se tivéssemos duas, seria um traço duplo. Se tivéssemos três, seria um traço triplo. Ok? Me desculpem se eu estou falando um pouco confuso hoje. Tudo bem? Agora vamos a alguns exemplos, né? Molécula Br2. O Br é uma molécula maior, ele tem 35 elétrons, então vamos começar com a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Chegamos no 4s2, 4p5. Então, na sua última camada, ele vai ter 7 elétrons. Então, vamos agora... Aqui é a camada de valência, né? A última camada, a camada mais externa. Então, vamos lá. Fórmula de... Qual fórmula é essa aqui? Que mostra os elétrons? Fórmula de Lewis. Então, vamos lá. Escrevemos Br, um de cada lado, e colocamos todos os seus 7 elétrons na sua volta. E depois, pegamos esses 2 elétrons e circulamos fazendo a ligação. Uma ligação química sempre ocorre em pares. Sempre tem que haver 2 elétrons numa ligação química. Nunca um elétron só. Beleza? E aqui do lado nós vamos ter a fórmula estrutural, que só leva em conta a ligação. Então, é só colocar um traço. Molécula de HF. Agora temos moléculas com 2 elementos diferentes. Como é que vai funcionar? Mesma coisa. Vamos fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio e depois a distribuição eletrônica do flúor. Vemos aqui que o flúor vai ter 7 elétrons, na última camada, enquanto que o hidrogênio só tem 1. Então, mesma coisa. Escrevemos H, colocamos os seus elétrons aqui à sua volta, apenas 1, e o flúor vai ter 7. Esses 2 elétrons vão se ligar, assim o flúor vai ter 8, o hidrogênio vai ter 2, e os dois estão ok. E, representando aqui pela fórmula estrutural, H-F. Então, o hidrogênio está fazendo uma ligação simples, covalente simples, com o flúor. Molécula de O2. Agora vamos ter um caso que vamos haver 2 ligações. Vamos ver por quê. Porque o oxigênio ele só tem 6 elétrons na sua última camada. Então, ele vai precisar de 2 elétrons a mais. Então, ele vai precisar de 2 ligações. Como faremos isso? Temos aqui o oxigênio com seus 6 elétrons, o outro oxigênio com seus 6 elétrons. Vamos ligar um elétron com o outro. Então, esse aqui tem agora 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai precisar de mais um. Então, pegamos o de baixo e também ligamos, ficando assim com 8 elétrons cada um. E na fórmula estrutural, basta colocar 2 traços. Mesma coisa agora por N2, só que N2 vai precisar de 3 ligações. Vamos ver por quê. O N tem 7 de número atômico, 7 elétrons, vai ter 5 elétrons na camada de valência, que circular aqui na caixa vermelha. Então, vamos aqui desenhar.
Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai precisar fazer uma ligação, duas ligações, três ligações. Na fórmula estrutural, vamos ter 3 traços. Show? Agora, vamos ter umas ligações que não são retilíneas, ou seja, elas têm uma angulação diferente, mas isso também será explicado quando formos estudar geometria molecular. Temos aqui o H2O, então vamos colocar sempre o átomo do final vai ser o átomo que vai ficar no meio, menos aqui nesse caso. Mas em geral, o átomo que fica no final, ele fica no meio da molécula. Como podemos ver aqui, nós temos oxigênio e 2 hidrogênios de cada lado. Fazendo a distribuição eletrônica, temos um aqui, cansado de ver do oxigênio também, e fazemos a ligação agora. Como cada hidrogênio só precisa de um, então ele ligou com um aqui com esse hidrogênio, ligou com um aqui, esse hidrogênio ficou com 2, esse ficou com 2 e o oxigênio ficou com 8 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E como é que fica a fórmula estrutural? Simples, só colocar 2 traços. Agora a molécula de CH4. O carbono ele precisa de 4 elétrons para se estabilizar, porque ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então ele vai fazer uma ligação com cada carbono, com cada hidrogênio. Já que eles são 4, é só você distribuir igualmente, colocar um hidrogênio do lado, um do outro lado, um em cima e um embaixo. E fazendo a ligação estrutural, só colocar os tracinhos. Já estão até craques de tanto que eu falei isso aqui. E agora a molécula de CO2. Podemos ver aqui, mesma coisa. Distribuição eletrônica. E agora vamos para o que interessa. Vamos colocar aqui o carbono no meio, junto com os 2 oxigênios. Como o carbono tem 4, ele vai precisar fazer 2 ligações com cada oxigênio, assim totalizando 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o oxigênio já tem 8, fazendo essas 2 ligações. E como vai ficar a forma estrutural? Se aqui fizemos 2, vamos colocar 2 traços de cada lado. Então agora ele tem 4 ligações, o carbono está fazendo 2 de cada oxigênio. E a molécula de SO2. A molécula de SO2, vamos ter um novo tipo de ligação covalente, que nós chamamos de ligação covalente coordenada. Antigamente era conhecida como ligação covalente dativa. Mas esse nome caiu em desuso e nós usamos agora a ligação covalente coordenada. Quando é que ela acontece? É descrita como uma ligação covalente entre 2 átomos, no qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Em vez de haver esse compartilhamento de elétrons, então cada um vai doar um elétron, esse elemento que fará a ligação coordenada, ele vai meio que emprestar um par de elétrons para o elemento seguinte. Por quê? Vamos ver aqui por quê. Temos aqui o enxofre. O enxofre, da mesma família que o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica deles, vamos chegar que ele tem 6 elétrons na sua última camada, assim como cada oxigênio. Então ele só precisaria de, teoricamente, 2 elétrons para se estabilizar e chegar aos 8. Só que os oxigênios também. Então como é que ficaria aqui? Esse enxofre ele fez uma ligação, fez outra ligação, então o oxigênio e o enxofre já estão estabilizados com 8. Se esse enxofre fizesse uma ligação com esse oxigênio também, ele então ficaria com 10 elétrons, superando os 8 elétrons necessários. Então, como esse oxigênio aqui ainda precisa de 2 elétrons, o enxofre empresta esses elétrons aqui, chegando perto do oxigênio, então o oxigênio consegue chegar aos 8 e o enxofre não perde esses 2 elétrons. E como representamos isso na fórmula estrutural? A ligação normal nós colocamos com os traços, enquanto que a ligação coordenada vai haver essa setinha. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Desculpem qualquer trava-língua que eu falei, se ficou embolado, se o áudio ficou baixo. E, como sempre, vai haver uma lista de exercícios acompanhadas da aula. E essa semana quem ficará no Facebook para tirar as dúvidas sou eu, Fabrício.
Muito obrigado, até a próxima aula, bons estudos. Tchau.